Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Meus queridos Amém. irmãos, Glória a Deus. vamos Glória a ler com a Deus. ajuda de Glória a Deus Deus. e a guia do Espírito Santo, a palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Toda a glória pertence a Deus. Glória a Deus. Glória. Nós vamos ler o versículo 12, tá bom? Então, iniciamos em nome do Senhor Jesus. Aqui vai falar sobre a celebração da Páscoa. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Seguiu, e aonde quer que entrai, dizei o Senhor da casa: o mestre diz: aonde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado, e ali preparai-a para nós. E saindo, os seus discípulos foram à cidade e chegaram como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade eu vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer um após o outro: sou eu? E o outro disse: sou eu. Mas ele respondendo disse: é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Até aqui nós vamos ler, irmãos. Glória a Deus no momento. Então vamos aqui, amados. Nós vemos aqui nesse versículo 12, onde que já vai se falar da celebração da Páscoa. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, nós percebemos aqui que o Senhor Jesus, no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disse aos discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos? Então, os discípulos já fez uma pergunta para o nosso Senhor Jesus, né, amados? Que aonde que eles iam celebrar a Páscoa. E nós vemos aqui que os discípulos eram responsáveis para preparar, porque os discípulos estavam falando desta forma, né? Os preparativos. Então, isso incluía ir comprar o pão, né? Fazer as compras, preparar um cordeiro, ervas amargas, pães ázimos, vinho, e aí vai, né, irmãos? Para fazer a celebração. Então, os discípulos, já se adiantando aqui, disse: aonde queres que vamos? Então, seriam os discípulos que estavam aqui para fazer, eles iam fazer os preparativos para as Páscoas. E vemos no versículo 13 que enviou 2 dos seus discípulos. O Senhor Jesus envia 2 dos seus discípulos e disse: ide à cidade. Então, nós percebemos que o Senhor Jesus não estava em Jerusalém. Provavelmente ele poderia estar em Betânia, bem próximo ali, porque ele disse: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, e seguiu. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Quando nós falamos aqui sobre um homem que carrega um cântaro de água,
Irmãos, não é comum isso na época. Quem buscava água nos poços eram as mulheres. Os homens, eles cuidavam mais, assim, dos carneiros, das peles, dos animais. Mas aqui nós vemos que este homem, ele estava carregando um cântaro de água, que não era muito comum. Mas olha que interessante, o Senhor Jesus dizendo, né? E vai, ele carrega um cântaro de água e vos encontrará e seguiu. E nós percebemos, irmãos, nessa passagem aqui, que esses homens, os discípulos, o Jesus disse ainda no versículo 14: aonde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa. O mestre diz: aonde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Irmãos, então nós percebemos nesse versículo 14 também, que havia um homem que já, o Senhor provavelmente já deveria ter conversado com esse homem aqui. Por quê? Este homem aqui, ele falou assim, ó, diz, aonde, o mestre diz, aonde está o aposento? Quer dizer, esse homem a quem os discípulos encontraram, que seguiu esse do cântaro, ele tinha uma casa e havia numa parte superior dessa casa as mobílias, né? Estavam ali as mobílias. Então, esse homem, glória ao nome do Senhor, ele conhecia, aparentemente, ele conhecia o Senhor Jesus. Por isso que os discípulos já foram lá e falou desta forma sobre a ordem de Jesus. Então, era uma forma, assim, até secreta, porque naquele momento Jesus estava sendo muito perseguido, né, irmãos? Então, vejamos aqui que era conhecido. Já no versículo 15, ele diz assim, e ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado, e ali preparai para nós. Irmãos, o que Jesus ensina para nós hoje, para cada um de vocês que estão aqui, às vezes nós queremos fazer algumas coisas e o Senhor Jesus já tem tudo preparado para cada um de nós. Tudo, irmãos. Olha como Deus é maravilhoso. Nosso Senhor Jesus, ele é muito claro, né? Nós vemos aqui que os discípulos foram perguntar para o Senhor Jesus como preparar, os discípulos iriam preparar, mas aonde? Que lugar? Eles não sabiam, mas o nosso Senhor, ele prepara todas as coisas. E aqui, com nós aqui que estamos nos dias de hoje, vocês creem que o Senhor Jesus ele prepara tudo que envolve para a glória dele, para a honra do nosso Pai eterno e seu Filho Jesus, tudo que envolva entre nós com o Filho Jesus Cristo ao nosso Pai, irmãos, tudo já está preparado. Olha, observe isso. O reino dos céus, o Senhor já preparou. Ele diz que em João, no capítulo 14, não turbe os vossos corações, crede em mim, crede no meu Pai, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Mas eu vou preparar o lugar e voltarei e buscarei vós e iria com ele. Então veja, irmãos, tudo está preparado. O Senhor já preparou o reino, o Senhor já preparou a sua glória. A glória já existia, Ele está preparando para nós receber. Ele deu a sua vida para nós, né? Ai, que benção. Deus abençoe, irmão. E Ele deu a sua vida para o perdão dos pecados de cada um de nós. Hoje, nós estamos aqui na terra, mas temos a promessa de ir para a glória do nosso Senhor Jesus. Tudo está preparado. E que nós aprendemos aqui, irmãos, que nesse lugar, aqui no versículo 15, ele diz, eu vou repetir, ele vos mostrará um grande cenáculo. Quer dizer, o que ele vai mostrar? Vai mostrar um grande quarto, um quarto superior, um tipo de uma sala, vamos dizer assim, né? Uma sala, vamos dizer. E era provavelmente a câmara, bem espaçosa, né? Glória ao nome do Senhor. Vamos dizer, um terraço muito grande, assim, uma sala muito grande. Provavelmente esse homem deveria ser um homem de boas condições. Ela foi, glória a Deus, ela foi, vamos dizer assim, irmão, essa pessoa aqui deveria ter vão ser um homem rico para ter um cenáculo grande. Bom, e assim
essa sala estava pronta e era para acomodar uma grande pessoas. Era uma sala que caberia bastante pessoas lá. E vemos que no versículo 16, no 13, 14 e 15, Jesus está orientando os seus discípulos, e no 16 os discípulos saem e vão para a cidade. Então eles vão para Jerusalém, como o Senhor Jesus tinha dito a eles, e para preparar a Páscoa. Então, amados, quando chega lá, chegando à tarde, foi com os 12. Aí já prepararam tudo, e como já estava chegando à tarde para a entrada da noite, o Senhor Jesus vai para este lugar, né? E vai fazer a Páscoa com ele. Então, nós vemos aqui que isso aí, chegando à tarde, quer dizer, anoitecer, marcava então o início de um novo dia. Porque para os judeus, irmãos, para nós aqui, nós brasileiros aqui no Brasil, em muitos lugares, né? Então, à meia-noite iniciaria um novo dia, não é verdade? De meia-noite e um para frente já, meia-noite e um segundo para frente já é um novo dia. Os judeus, eles terminavam às 6 horas da tarde e já começava às 6 e um segundo, já era um outro dia para eles. É assim que funciona. Então, neste momento aqui, nós vemos aqui que estava marcando um novo dia, que era uma contagem judaica, de acordo com o livro, nós vamos abrir agora no livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo 8, onde se fala da refeição da Páscoa, que tinha que ser comido à noite e terminar até a meia-noite. Então, vamos lá. Êxodo, capítulo 12, versículo 8. Vamos ver na passagem aqui. Glória ao nome do Senhor. Aqui, meus irmãos. Aqui está se falando sobre a instituição da primeira Páscoa. Isso aqui é muito interessante, irmãos. E quando Jesus Cristo veio para a Terra, o Senhor Jesus, ele cumpriu todas as leis de Moisés. O Senhor Jesus tem uma passagem que o Senhor Jesus fizeram pergunta para ele, ele disse que não veio abrogar as leis, mas ele veio cumpri-las. Claro que depois dele cumprir, o Senhor faz uma nova aliança, e aí aonde que nós entramos nessa nova aliança, louvado seja Deus. Aqui se fala, isso aqui é muito, uma hora que vocês puderem, irmãos, leiam o capítulo inteiro desse capítulo 12 de Êxodo, onde se fala da instituição da primeira Páscoa. Por isso que Jesus, você viu que ele cumpriu? Ele estava cumprindo, ele estava fazendo a Páscoa também. Agora vamos lá, no versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimo, com erva amargosa, e a comerão. Tá vendo, irmãos? Olha aqui, esta é para que vocês vejam como que era a Páscoa no passado. Ali, essa foi a primeira Páscoa instituída ali no livro de Êxodo. Voltando para Marcos, nós vemos aqui, então, que eles comiam. Por que tinha que terminar à meia-noite? Vocês lembram, irmãos, que lá no Egito, quando foi instituída esta Páscoa, os irmãos lembram que o Senhor deu ordem a Moisés falar para todo o povo ali, os hebreus, que eles teriam que comer e colocar o sangue do cordeiro nos umbrais, salvo erro, direito da porta, nos umbrais da porta. O sangue do cordeiro. Cada um mataria o cordeiro, né? E colocaria o sangue ali. Porque à meia-noite, o anjo destruidor, aquele que ia matar todos os primogênitos, seja dos homens, dos animais, enfim, ele iria passar ali no Egito. Só que havia uma ordem. Quando ele olhasse para as casas,
Tá vendo o que é espírito? Não, espírito não precisa de porta, abrir porta, não. Eles entram pelas portas fechadas, ele entra, não tem parede que segura, é espírito, atravessa tudo. Então, o que ele fez? Esse anjo da morte, ele ia entrar nas casas, quando ele olhava, o sangue do cordeiro era um sinal que ele não tinha autoridade para entrar naquela casa e destruir o primogênito. Todos os povos do Senhor, os hebreus, todas as casas deles, na obediência da palavra de Deus, o anjo destruidor não matou nenhum deles. Mas quando foi entrando nas casas dos egípcios, com todas, meia-noite todo mundo sabe que as portas estão fechadas, né, irmãos? Nós estamos dormindo, nós trancamos todas as portas para dormir em segurança. E é ali que o anjo destruidor entrou e foi matando os animais, foram matando os filhos dos primogênitos, dos egípcios, dos escravos, e até do faraó. Então, vejamos assim, irmão. Glória a Deus. Veja, por isso que a Páscoa, ela iniciava bem às 18 horas para nós aqui, que seria já começando a vigília para eles, e no máximo até meia-noite. Entendeu? Então, essa era a Páscoa que tinha que ser feita. Muito bem. Terminava lá para meia-noite. Aqui no versículo 18, irmãos, nós vemos aqui, que diz aqui a palavra do Senhor. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair. Não, isso é muito duro, né, irmandade? Isso aqui é muito duro. Quando a gente escuta, imagina você numa refeição e o Senhor levanta uma conversa dessa, não é fácil. Então vejamos que o Senhor Jesus havia dito isso bem antes. Essa aqui não é a primeira vez que o Senhor Jesus está assinalizando os discípulos. Não, não é a primeira vez. Deixa eu arrumar aqui para você. Não é a primeira vez. Então, irmãos, vamos observar uma coisa. Vamos abrir aqui no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 31. Olha só, o Senhor já vinha sinalizando. Só que aqui, no 14, eu vou explicar para vocês, foi mais forte. Aqui, olha, quando Jesus falava assim, ó, no capítulo 9, no versículo 31, Jesus falava assim, ó, olha, aqui onde quando Jesus estava, ele prediz a sua morte e a sua ressurreição. Versículo 31, ele falava assim, ó, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Então, quando Jesus estava já dizendo isso para os discípulos, não houve nenhuma suspeita, não havia nada. O que os discípulos poderiam estar pensando? Que já havia a hostilidade dos fariseus, dos sacerdotes, dos anciãos daquela época, deles, enfim, os saduceus e muitos judeus ali. Então já havia uma hostilidade. E claro que eles já via que está muito bem claro que entregaria nas mãos desses homens e eles vão matar. Mas nunca passou na mente dos discípulos, irmãos, quem ia entregar eles. Esses homens aqui não tinham como pegar o Senhor Jesus, mas precisava ter um traidor para isso. E nenhum dos discípulos imaginava. Então você vê que Jesus, quando ele falou assim, eu vou repetir para vocês, porque ensinava os seus discípulos. Quer dizer, o nosso Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Pronto, Jesus já prediz tudo. Agora, o que eles não imaginavam, como eu disse, quem queria entregar o Senhor Jesus. Até aqui os discípulos estava tudo claro. Não tinha sentido tanto, sabia que Jesus ia morrer, sabia que ele ia ressuscitar, mas nunca imaginou quem iria entregar. Vamos ver mais uma vez no capítulo 10,
no versículo 33, o Senhor Jesus já vai falar mais uma vez, olha só, no versículo 33, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas, e os condenarão à morte, e o entregará aos gentios. Quem eram os gentios? Pilatos. Pilatos era gentil, né? E estava entregando para eles, porque os judeus, no caso aqui, esses homens, os fariseus, os escribas, os principais sacerdotes, eles não poderiam matar a pessoa. Eles não poderiam matar. Então, veja, irmãos, que eles precisavam entregar para quem? Para uma autoridade romana. Nós vemos aqui uma autoridade romana. Então, queridos, aqui ainda completando aqui o versículo 34, e os escarnecerão, açoitarão e cuspirão nele e matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Aparentemente, o Senhor Jesus ainda não foi claro quem que vai entregar ele, porque aqui ele está dizendo que o Senhor subiria a Jerusalém, e o entregariam. Está muito claro aqui que o Filho do Homem será entregue. Alguém tem que entregar Jesus. Alguém tem que trair. Irmãos, agora, em nome de Jesus Cristo, medite aqui conosco, meus amados. Traição é grave, hein? Não é só traição sexual também, né? Que seria o adultério, e que já é grave, gravíssimo. Mas um irmão trair outro irmão é grave. Vamos sempre guardar isso na nossa mente e no nosso coração, irmão. Se alguém trair o seu irmão ou sua irmã, está traindo Jesus Cristo. Porque todo aquele que fizer a um dos pequenininhos faz ao Senhor Jesus. Então, cuidado que o inimigo venha querer colocar uma inveja, um ciúmes e querer trazer que Deus possa estar abençoando uma irmã, pode estar abençoando um irmão, a que a pessoa se enche da inveja e gostaria de estar no lugar desta pessoa, desse servo de Deus, dessa serva de Deus, então começa a criar calúnia e trair a pessoa. E o pior que é trair é ser amigo das pessoas. Irmãos, a traição vai acontecer aonde? Com as pessoas de fora, com os inimigos, ou com aqueles que estão na mesma comunhão conosco, na mesma casa espiritual, vamos dizer assim. Lembra que o rei Davi falava desta forma? O rei Davi falava assim: aquele que come na minha mesa levantou o seu calcanhar. Lembra disso? Pois é, Jesus também comentou sobre esse assunto. Irmãos, as maiores traições é aquele que está junto de nós. Pode observar isso, tá bom? A traição é aqueles que se convivem junto. Então, o inimigo, o adversário das nossas almas, ele procura em derredor, procurando olhar em todos os filhos de Deus. Você é uma filha de Deus, o irmão também é um filho de Deus, todos nós somos servos do Senhor. Só que o inimigo procura saber o que está no coração de cada um de nós. Ele não tem como descobrir isso, porque só Deus mesmo e seu Filho Jesus, o Espírito Santo, tem poder de entrar na nossa mente, de também sondar os nossos corações. O que é o coração? A tua alma. O coração desse corpo é o que está dentro de você, a tua alma. O coração que bombeia sangue não tem nada a ver. Nós estamos falando espiritualmente. Se a tua alma sair do teu corpo, o corpo não respira mais. Não é verdade? Se o espírito sair de nós, a alma saiu, não tem mais o que fazer. Então, veja bem, aí que nós temos que vigiar, igreja. Cuidado. Nós, infelizmente, existem muitos, mas muitos traidores ao redor de nós.
Então, o inimigo vai observando cada crente. Irmãos, presta atenção nisso. Lá no mundo, não tem como as pessoas nos trair, porque eles não estão na comunhão. As pessoas não estão em comunhão, com a mesma comunhão que nós temos com Cristo. E aonde que vai nascer as invejas, as porfias? Vocês lembram lá no Antigo Testamento? Caim, olha, Caim não ficou invejado ali em relação a Abel, que Abel deu o melhor para o Senhor do seu sacrifício, e Caim não deu, e Caim não ficou ali com semblante descaído, um ódio no coração dele, uma ira. E quem que imaginava Abel ali que Caim iria fazer isso com ele, sendo irmãos? Pois é. Agora, nós estamos também aqui debaixo do nosso Senhor Jesus Cristo, no sangue do Cordeiro, todos purificados pelo sangue de Jesus Cristo, todos santificados nas palavras do nosso eterno Deus. Não é verdade, meus amados? Então, vamos vigiar, tá bem? Vigia em nome de Jesus Cristo. Se você sentir uma setinha de inveja, fala, Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue, dobra o teu joelho, expulsa e fala, em nome de Jesus Cristo, isso que eu estou identificando, que é uma inveja, vai sair do meu coração agora, e vigiar bastante. Porque as traições, muitos vão trair uns aos outros. Está escrito na Bíblia, lá no futuro, porque são próximos. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, tem pessoas que, só para vocês entenderem, irmãos, às vezes vocês estão louvando a Deus e glorificando a Deus por alguma coisa, já o invejoso, às vezes ele vai contar para outras pessoas, não conta a glória que Deus está fazendo, mas conta alguma coisa que não é tão verdade e que prejudica a própria pessoa que está ali louvando ao Senhor. Mas Deus está na nossa vida, irmãos. O que é mais importante é nós entrar no reino da glória e viver com Jesus Cristo eternamente. É estar com Ele. Então, amados, vejamos aqui, você viu que Jesus Cristo, nesses dois versos, ou melhor, no capítulo 9, versículo 31, no capítulo 10, no versículo 33, né, o versículo 34, nós vemos aqui Jesus não identificou o traidor, o discípulo traidor. E os outros discípulos ficou despreocupado, porque todo mundo está... Irmãos, é isso que é importante. É importante vocês perceberem. Muitos cristãos novos, crentes novos, quando está tudo reunido, acha que é assim, como se nós estivéssemos no outro mundo, aquele amor de irmãos. E o tempo vai passando e vai vendo algumas coisas, vão se decepcionando. Já não acha mais aquilo que achava. Mas o Senhor, nosso Senhor Jesus, irmão, nós temos que continuar com o primeiro amor. Nós temos que estar olhando para Jesus Cristo. Tá bem? Então, vocês vão encontrar dificuldade, às vezes, junto de irmãos e irmãs que estão ao seu lado, prejudicando a vida de vocês. Isso pode estar na família também. Mas olha para Cristo Jesus, meus amados. 12 discípulos, um era traidor, os 11 continuavam olhando para Jesus Cristo. O Judas já não olhava para Cristo como seu Salvador, já tinha outros interesses. Procurava um jeito como entregar Jesus. Por quê? Porque ele tinha o seu coração na riqueza desse mundo, dinheiro. Os olhos, olha que coisa triste, irmãos. Judas tinha o Senhor Jesus como Deus Filho. De repente, Judas, com o tempo, vai subtraindo o dinheiro ali. O inimigo percebe o coração desse homem e apresenta um outro Deus para ele. Qual é o outro Deus? As moedas, a riqueza desse mundo, que deu para comprar um campo ali, vocês sabem disso. Então, Judas direcionou o seu coração para a riqueza dessa terra, de uma forma de traição. E aí vocês já sabem o resultado. Agora, vamos voltar para Mateus 14. Irmão, aqui no livro de Mateus 14,
nós vemos aqui, nessa passagem, glória ao nome do Senhor Jesus, que eles começaram aqui no versículo 19, quando Jesus falou, um de vós há de me trair, e aqui no versículo 18, eles começaram, ali os discípulos estavam comendo junto com eles. Você vê que aqui, estamos vendo que o Senhor Jesus, quando falou aquilo, ele estava acrescentando, né, que o traidor seria um dos seus discípulos. Porque só estava ele e os discípulos, irmãos. Não tinha mais ninguém ali. Então, quando ele falou bem claro, disse, olha, santo Deus, um de vós há de me trair, ele falou com seus discípulos, aí ficou mais claro. Agora, aquele que ia entregar era um dos discípulos, é o traidor. Santo é o Senhor. Vejamos aqui na Escritura, irmão, quando ele mostrou isso, que um dos seus discípulos, e ele tinha até falado assim, a voz que come comigo, mas ele ainda não identificou para os demais discípulos o traidor, Judas, no caso, Judas Iscariote. Você vê que ele não identificou imediatamente, visto que todos ali estavam comendo junto, Judas também estava comendo junto. Aí, esses discípulos falaram assim no versículo 19, eles começaram a ficar tristes, porque foi muito claro. Irmãos, Jesus, com seus 12, falou, onde vocês são o traidor, um lá de me trair. Aí colocou ali todos numa situação bem delicada, porque ninguém sabia a vida de ninguém ali em relação, somente Deus sabia os pensamentos e corações de cada um. Por exemplo, irmão, nós estamos juntos, todo mundo junto. E estamos com aquela felicidade. Enquanto seus olhos dá para ver tudo isso, é glória a Deus. Mas quando maquina uma coisa dentro da mente, já não está mais em nossas posses. Aí já é com o nosso Deus e com o nosso Senhor Jesus. E nós estamos vendo aqui que, aqui no versículo 19, eles começaram a entristecer e foi começando a dizer um após o outro. Cada um foi fazendo pergunta para Jesus, dizendo, Senhor, sou eu. Sou eu. Aí o outro foi falando, sou eu, Senhor, sou eu. Então, você pode ver que nenhum deles contradiz o que Jesus disse. Nenhum deles falou, Senhor, nós estamos aqui tanto tempo contigo, vê lá se vai ser nós que vamos trair, um de nós aqui vamos trair. Não. Nenhum deles tiveram coragem de falar isso, não contradiz o Senhor Jesus ao fazer essa acusação. E é uma acusação, não é, irmãos? Um de vós há de me trair? Acusou, tem um aí, né? Então, irmão, Judas também estava ali, né? Acima de qualquer. Claro que Judas já era o suspeito. O Senhor Jesus já estava ali, já sabia, né? Mas ali começou a ficar uma situação bem delicada. Ele já era o suspeito naquele momento. E essa declaração dos discípulos falava assim: sou eu, Senhor, sou eu. E esperava uma resposta negativa e uma palavra de que tranquilizasse da parte de Jesus. Por quê? Cada um começou a falar, sou eu, Jesus. Aí eles queriam falar, não, não é você, não é você, não é você. Até chegar no 12, que chegaria no Judas. E falava assim, sou eu, Senhor. Aí Jesus falou, é tu, né? Não. Aí olha como o Senhor Jesus é maravilhoso. Todos falam, sou eu, sou eu. Aí no versículo 20, você vê que Jesus fala assim, ó, mas Jesus respondendo diz, é um dos 12 que põe a mão que põe comigo a mão no prato. Mas todos também colocaram a mão no prato, né? Glória ao nome do Senhor. Em João, tem uma passagem mais clara ainda. Pedro perguntou para João, quando encostou no peito do Senhor Jesus ali no seio, por quem é esse? Aquele que eu der o bocado, este é. Ali está mais claro ainda, tá bom? Então, vemos aqui o traidor, né? No caso de Judas, estava comendo com Jesus, isso significava que estava sentado ali bem perto, tá bom? Ele estava perto, estava sentado, então o traidor estava junto, bem junto, tava um do ladinho do outro. Não, você imagina isso? Os 12 discípulos juntos e os 11 não conseguiram identificar o traidor, irmãos.
Olha que interessante isso. Por isso, amados, vamos nos santificar, amados, para não cair na tentação de traições. Vamos santificar. A palavra de Deus nos santifica. O sangue do Cordeiro nos purifica. Bem, procuram santificar, porque você não sabe. Ó, tome cuidado, vocês que gostam de confidenciar a sua vida para um amigo, para uma amiga. Você tem capacidade de entrar no coração de uma vida de uma pessoa e saber se ela é íntegra ou tem inveja, ou pode nascer inveja a qualquer momento? Com quem? Aonde nós aprendemos quem é o nosso verdadeiro amigo? Aonde nós aprendemos? Na palavra de Deus. O Senhor Jesus ensinou nós, irmãos. O Senhor Jesus ensinou nós que é para nós trancar a porta do nosso quarto e conversar com o Pai. Vai lá, chora nos pés do Senhor. Conte toda a tua vida para Jesus Cristo. Bom, ele já sabe, claro, mas isso para você declarar. Irmãos, mais uma vez fica um alerta aqui. Não confidencie as suas vidas, os seus desejos, o que vocês vão fazer, algum negócio promissor, alguma coisa material, seja espiritual também. Não, irmãos. Os discípulos lá estavam os 12 juntos, um era traidor. Imagina se Pedro confidenciasse o seu segredo para Judas, ou Tiago, ou qualquer um entre eles ali. Imagina. Então, irmãos, nós aprendemos aqui agora, em nome de Jesus Cristo, que tome bastante cuidado nessa parte, tá bom? Porque muitos já se decepcionaram. E choraram demais. Meu Deus. Olha, alguns até perderam forças, irmãos. Tamanha traição, isso pode acontecer. Não faça assim. Irmãos, nos dias de hoje, espírito de inveja que tem entrado nas pessoas está mais do que pipocas estourando, tá bom? Só para vocês entenderem um modo popular, para você ver como isso multiplica. Você põe um pouquinho de milho lá na panela, em poucos segundos lá, a panela está tão cheia que está até transbordando tanta pipoca. Então, veja, você põe um pouco de milho e vira um monte de pipoca. Então, tome bastante cuidado, porque os dias de hoje, o espírito da inquietação tomaria toda a terra. E olha, irmãos, para encontrar paz é só em Cristo Jesus, só nele. Tá bem? Então, vamos lá. No versículo 20, ele falou, é um dos 12 que coloca o prato comigo. Nós respondemos, né? Isso aí está, como eu falei para você, está no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 25. João, capítulo 13, vai do 23 a 30. João aqui é bem mais claro, tá bom? O João aqui ele foi bem mais claro. Mas eu não vou ler para não tomar o tempo dos meus amados irmãos. Vamos aqui, mas fica registrado para vocês lerem sim, tá bom? Lá no versículo 21, Jesus vai falar assim, ó. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai do homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem, não haver nascido. O que o Senhor nos ensina aqui? Que seria muito bom Judas não ter nascido, para não enfrentar o que ele tem que enfrentar. Vamos ver aqui. Jesus diz nesse versículo 21 que, na verdade, o Filho do Homem vai, quer dizer, aqui está se falando que Jesus é o Filho do Homem. Nós podemos ver aonde isso. Vamos lá no capítulo 2 de Marcos, próprio capítulo 2 de Marcos, vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. No versículo 8, vamos lá. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. No versículo 8 ao 11, olha o que diz aqui.
E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim... E Jesus, conhecendo logo que seu espírito, que assim razoavam entre si, disse: por que razoar entre vós estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: então estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta e toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados. E disse ao paralítico, né? Toma, e anda. Então, o Senhor Jesus identificou aqui, o próprio Cristo é o Filho do Homem, como isso está dito pelos profetas. Então, nós vemos aqui que o nosso Senhor tem poder na terra também para perdoar os pecados. Olha que coisa maravilhosa. E aqui ele está falando que, na verdade, o Filho do Homem vai morrer, vai para a cruz. Claro, vai ser entregue, conforme ele foi dizendo ali atrás. Vai ser entregue como está escrito. Oh, irmãos, então vamos ver aonde, louvado seja Deus, aqui está muito claro. Vamos ver aonde também está, glória a Deus, na escritura aqui, esse versículo do plano de Deus, conforme está escrito nas ações. Deixa eu ver aqui se está no capítulo 9, versículo 12 de Marcos. Só confirmar aqui com vocês. Glória a Deus. Capítulo 9, versículo 12. Glória a Jesus. Olha lá. Olha aqui, irmão. No capítulo 9 de Marcos, versículo 12, aqui fala sobre a transfiguração de Jesus, e ele diz assim, ó, e respondendo ele, Jesus, né, disse: em verdade, Elias virá primeiro, em todas as coisas restaurará, como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Então, o Filho do Homem, o Senhor Jesus, tinha que padecer, tinha que morrer para salvar a nossa vida. Aonde nós encontramos isso? Você pode encontrar também no livro, irmãos, de Salmos 22, versículo 6. Vamos lá. Vamos em Salmos 22, versículo 6. Vamos ver o que está escrito aqui. Glória a Deus. Salmos, capítulo 22. Ali onde se fala que o Messias, ele sofre, né? Mas ele triunfa. O Messias triunfa. Ó, ele diz aqui, ó, no versículo 22, mas eu sou verbo e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Olha o Senhor Jesus padecendo aqui. Olha ele sofrendo. Não foi assim que aconteceu com ele na cruz? Quando Judas entregou, o que os sacerdotes fizeram com ele? Olha a situação do nosso Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Uma passagem linda também aqui. No livro de Isaías 53, tudo o que está se falando do Filho do Homem. Isaías profetizando o Messias, né? Olha o que diz aqui, na passagem de Isaías 53, no versículo 2 e 3. Diz assim, ó, porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado. Jesus não foi desprezado, ó. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Os saduceus, os sacerdotes, os judeus rejeitaram Jesus, não foi? Ó, rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e como um de que os homens escondiam o rosto. Lembra que eles meneavam o rosto, falou, disse que é filho de Deus. Era desprezado e não fizemos caso algum dele. Irmão, se você ler mais, aqui está falando tudo da vida de Cristo, a vida do Messias.
Se vocês lerem o capítulo todo, vocês vão ver que está falando do nosso Senhor. Irmãos, no Daniel, no capítulo 9, versículo 26 também, vamos até lá. No livro de Daniel, capítulo 9. Olha, no versículo 26, diz assim, ó. E depois de 62 semanas será cortado o Messias. O que é cortado? Morto. Vão tirar o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário. Foi 70 anos após a morte de Cristo, Jerusalém foi totalmente destruído. Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra, o templo todo foi destruído. E o seu fim será como uma inundação, Jerusalém. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Israel tem guerra até o dia de hoje, né, irmãos? Então, aqui é um futuro. Você lembra que fizeram aquela pergunta? Pilatos falou, mas e esse homem? É justo que o sangue dele cai sobre nós e nossos filhos? Pronto, foi cortado aqui da terra, né? Mas claro que Jesus ressuscitou, coisa mais linda. Vamos ver isso também no livro de Zacarias, no capítulo 13, versículo 7. Vamos ver o que está escrito ali? Zacarias, capítulo 13. Glória a Jesus. Todos acharam? Então vamos ler aqui, ó. Zacarias 13. Ô, irmãos, eu estou em Ezequiel, perdão. Deixa eu achar Zacarias aqui, que fui errado. Zacarias 13, versículo 7. Olha o que diz aqui, ó. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá o que cair da tarde haverá luz. Falando do nosso Senhor, o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. É uma obra linda, né, irmão? Então, aqui, Jesus estava falando, irmãos, sobre a Páscoa, né? Agora, quando ele conversou sobre todos esses assuntos, irmãos, nós estamos vendo aqui, agora nós vamos falar sobre a instituição da Santa Ceia. Agora vai falar da Santa Ceia. Tá bom? Enquanto estava na Páscoa, Jesus explicou tudo isso aqui para eles e agora o Senhor vai começar a fazer a primeira Santa Ceia. Olha, versículo 22. E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando-o, partiu e deu-lhe e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe a todos, beberam dele, e todos beberam dele. E disse, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade eu vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu beber, novo no reino de Deus. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhe Jesus, todo vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que houver ressuscitado, irei diante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizarem, nunca, porém, eu. E disse-lhe Jesus, em verdade, te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Até aqui, irmãos. Amados, agora o Senhor
Imagina o clima, irmãos. Aqui, medite comigo. Imagine o clima que estava ali, quando Jesus falou ali, naquele momento, que um haveria de trair. Estavam todos entristecidos. Depois o Senhor Jesus, comendo com eles, aí comeu a Páscoa, e aí Jesus vai e pega um pão. E aqui nós vemos que o Senhor Jesus, glória ao nome de Deus, ele pegando o pão, irmãos, ele já inicia uma santa ceia, ele vai abençoar, como nós vemos aqui na palavra de Deus, né? Ele vai instituir a ceia do Senhor, dizendo que isto é o meu corpo, né? Claro, irmãos, que é simbolizando, uma metáfora, pegando o pão e falando, ó, esse aqui é o meu corpo. E aqui o Senhor, tomando depois, ele falou, ó, tomai e comei, que é o meu corpo. Ele simbolizou ali, então, o pão, dizendo que é o corpo dele. Depois, por que o corpo dele, irmão? Porque o pão, Jesus é o pão vivo. Isso está no capítulo de João, no capítulo 6 de João, ali num verso, eu não lembro ali, agora, no momento, está ali, que Jesus disse, eu sou o pão vivo. Por isso que ele pegou um pão e simbolizou ali como o corpo dele e foi dando para os 12 discípulos. Cada um comeu e foram alimentados como se fosse de um corpo do Senhor, simbolizando. O que quer dizer isso? Comunhão. É a comunhão entre nós cristãos com o nosso amado e Salvador Jesus. Estamos em comunhão. Bem? Irmãos, isso é tão sagrado, assim, é tão íntimo. E espero que todos vocês, quando forem encostar à mesa para tomar a Santa Ceia, não vão de qualquer jeito, amados. Aprendamos a discernir o corpo de Jesus. Sabe, tem pessoas que às vezes vai tomar... Hoje é dia da minha Santa Ceia, não se consagra. Tem pessoas que às vezes aquele dia deveria se consagrar mais, deveria estar ali mais meditando. Como que o Senhor Jesus, o meu Senhor, ele morreu, padeceu para hoje salvar a minha vida, salvar a nossa vida. Não, tem pessoas que passeiam, vai para tudo quanto é lugar aí durante o dia, e depois chega à noite lá e se encosta, tomou a Santa... tomei a Santa Ceia. Qual o significado disso? Qual o significado disso? Não, tomei porque todo ano tem que tomar. Não. Vamos discernir o corpo de Cristo. Todo ano nós estamos em comunhão com o Senhor Jesus, andamos com Ele todos os dias da nossa vida, para quando nós chegamos nos dias da Santa Ceia, ter um coração compungido, um coração quebrantado, lembrando da morte do nosso Senhor Jesus, o que Ele fez por cada um de vocês, perdoando os nossos pecados, escrevendo nossos nomes no livro da vida, para que nós possamos reinar com Ele, no livro de João, capítulo 17, aonde diz lá, Pai, eu acho que é o versículo 24, salve eu, ou 23, Pai, eu quero que aonde eu estiver, na minha glória, que eles estejam comigo, contemplando a minha glória. Tá vendo? Olha onde nós vamos. Mas precisamos entender, nós precisamos aqui sentir essa Santa Ceia. É diferente. Não é uma festa. Não é uma festa de alegria. É uma festa que se ele está dando o corpo dele, porque ele tem que atravessar a crucificação ali. Ele vai morrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E aqui os discípulos, então, irmãos, eles deram ali, nós vemos aqui, que os discípulos, eles comeram, no versículo 23, está aqui, ó, tomando o cálice, dando-lhe graça, deu-lhe todos para beber do cálice. Deu aqui para eles beberem do cálice. Então, todos beberam do mesmo cálice. Isso quer dizer comunhão, certo, irmãos? Estão ali na comunhão, e que é a graça também, né? Louvado seja Deus, nos dê a graça ali. E vejamos aqui
que o Senhor falou assim, ó, no versículo 24. Isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, por muitos é derramado. O que é o sangue do Novo Testamento? Nós podemos ver aqui que a expressão do sangue de um Novo Testamento, nós temos o Antigo Testamento e nós temos o Novo Testamento. Então, vamos lembrar, irmãos, a instituição do pacto lá de Moisés, né? No Monte Sinai, quando os israelitas foram aspergidos com sangue. Vamos lembrar disso? Vamos lá no livro de Êxodo, no capítulo 24. Vamos ver o que diz lá em Êxodo, capítulo 24. Olha o que diz aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler aqui, irmãos. Vamos ler aqui só uma. Deixa eu ver até o verso que nós podemos ler. Do 1 ao 8. Olha. Depois disse Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte, 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Enviou alguns jovens dos filhos de Israel, as quais ofereceram holocaustos e sacrifício ao Senhor, sacrifícios pacíficos de bezerro. Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar, e tomou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Versículo 8. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre estas palavras. Viu aqui a aliança? Tá vendo a primeira aliança? Olha a aliança do Antigo Testamento. Está aqui. Então, aqui já está feito uma aliança. Foi feito com o sangue dos cordeiros, do bezerro ali no caso, e foi posto numa bacia. A outra parte espargiu. O que é espargiu? Ele espalhou sobre todo o povo ali. Ele foi lançando sobre o povo, mostrando uma aliança. Voltando aqui, nós podemos ver aqui, no livro de Marcos, que o Senhor Jesus também disse que aqui, nessa passagem, glória ao nome do Senhor Jesus, do livro de Marcos, ele também fala, só um minutinho, o Senhor Jesus também fala, né, do seu corpo, do versículo 23, do seu corpo, e o 24 ele está dizendo que é o sangue do Novo Testamento, a nova aliança, né, irmãos? Glória ao nome do Senhor Jesus, que ele está passando aqui, que é derramado por muitos. Lembra? Por que derramado por muitos? Moisés também não derramou por muitos povo de Israel? Todo aquele povo de Israel, ele não foi derramando? Exatamente, Jesus fez da mesma forma. Ele foi para a cruz, o seu sangue foi derramado por muitos, por toda a humanidade, por muitas pessoas na terra, irmãos, como você e eu, porque aquele que crê em Cristo Jesus como Filho de Deus, que veio do céu e se fez carne, e pelo poder da carne, ele destruiu, lógico, ele teve que estar na carne para ser um verdadeiro homem, para destruir o pecado do inimigo, que o inimigo apresentou.
né? O que é o pecado? É o que o Adão não conseguiu vencer a tentação. Ele cedeu. Jesus venceu. Então, irmãos, esse é o sangue. Por isso que todos vocês são purificados pelo sangue do Cordeiro chamado Jesus. Apocalipse, capítulo 5. Você vai ver que tem um cordeiro como degolado no trono. Ele é digno de abrir os selos do livro. Olha que coisa mais linda. Nosso Senhor Jesus, o Messias, o Cristo, aquele que já veio e hoje você, eu, todos reinamos com ele aqui na terra e depois vamos reinar lá no céu com ele. Por que reinamos com ele na terra? Porque nós temos ele dentro de nós. Ele está dentro de vocês, dentro de todos nós. Tá bom? Irmão, isso aqui é muito maravilhoso, muito lindo. Louvado seja Deus. Queridos, vamos dar mais uma continuidade aqui para nós entendermos mais sobre esse assunto aqui, tá bom? Então, nós vimos aqui no livro de Êxodo, né? Vamos ver lá no livro de Hebreu também, no capítulo 9, no versículo 19 e 20. Hebreus, capítulo 9, versículo 19 e 20. Hoje é pela fé que o sangue de Cristo está derramado em nós, porque ele já derramou lá, literalmente, e hoje todo aquele que crê nele é lavado, é santificado pelo sangue dele. Por isso que nós, glória ao nome do Senhor Jesus, irmãos, nós somos muito felizes, irmão. Irmandade, nós somos felizes demais. É só uma questão de ter uma visão para isso, sabe? Olha por outro ângulo. Quem é você? Para esse mundo, talvez você não é nada, mas para Cristo, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Vamos lá. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 19 e 20. Diz assim, ó. Porque havendo Moisés anunciado todo o povo, todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã, purpúrea, ensopo, aspergiu, tanto o mesmo livro como todo o povo. Aí, está falando lá de Êxodo, né? Agora, olha o versículo 20. Dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Pronto. O testamento teve sangue. Tá vendo? Essa é o testamento antigo. Agora nós temos um novo testamento, que é Cristo, né? Vamos dar mais uma observada aqui, irmãos, olhando aqui na passagem, no capítulo 10 também de Hebreus, versículo 28 e 30, diz assim, ó, no capítulo 10, versículo 28 e 30. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Deixa eu ver aqui se eu estou lendo certo aqui, meus filhos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Hebreus, capítulo... É isso mesmo. 10, versículo 28. Perdão. Vou repetir aqui, ó. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, se pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança. Olha como é sério isso, irmãos. Tá vendo? Com que foi santificado e fizer agravo o Espírito da graça. Então, veja, aqui, no Velho Testamento, se uma pessoa ela quebrasse aquela lei de Moisés, morreria na frente por causa de 2 testemunhas, talvez aqui 3 testemunhas. Então, aquela pessoa seria morta, seria uma pedrada, né? Seria apedrejada diante de 2 ou 3 testemunhas. Tá vendo, irmãos? Agora aqui, isso aqui eu vou fazer vocês lembrar um detalhe. Vocês lembram quando Jesus foi preso? Foram para a casa de Caifás. Fizeram aquelas perguntas, aqueles homens lá procurando, né? Uma resposta de Jesus. Jesus, quando falou, tu és o filho de Deus, ele falou, tu disseste. Para que mais queremos isso? Já não precisa mais.
Então, eles eram testemunha falsa, aqueles homens, aquele sacerdote Caifás, aqueles homens lá que até esbofeteou a face do nosso Senhor Jesus, eles eram testemunha falsa, por isso que eles condenaram a Jesus. Mas como não poderiam fazer assim, que era se fazendo como filho de Deus, entregou para Pilatos. Veja que Jesus, o nosso Senhor, por causa da falsidade deles, sendo várias testemunhas, condenou o Senhor Jesus. Agora aqui, você vê como era severo a lei naquela época. Se uma pessoa quebrasse os mandamentos de Deus, as leis do Senhor, o Velho Testamento, a velha aliança, ele, por 2 ou 3 testemunhas, estava sendo ali morto. Agora, veja aqui no versículo 29, ó. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. E que é pisar o Filho de Deus? São aqueles que querem desmanchar as obras de Deus, são aqueles que é contra o Senhor, contra o nosso Senhor Jesus, e tiver profanando o seu sangue, profanar sangue, aquilo que é santo, e fazer profano. Entendeu, irmãos? E olha como isso aqui é muito grave. Profanar o sangue da aliança com que foi santificado. Irmãos, a Santa Ceia é importantíssima na nossa vida, sim. Tá vendo? O sangue da aliança que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, quer dizer, ainda vai ser agravo o Espírito Santo da graça que Cristo deu a nós? Pois é, irmãos, é muito sério esse assunto. E se nós vemos aqui, tá bem? Nós estamos olhando aqui a palavra do nosso Senhor Jesus, e ele disse bem claro: tomando o cálice, dando graça, deu-lhe a todos a beberem dele. Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muito é derramado. Pronto. Na velha aliança foi derramado ao povo de Israel. Em Cristo, seu sangue foi derramado para toda a humanidade na terra. Só será salvo aqueles que se arrependerem dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo como Filho de Deus, porque ele é o caminho, como ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao meu Pai se não for por mim, e ninguém virá a mim se não for pelo meu Pai. Então, irmãos, glorifiquemos a Deus, e as pessoas que ouvirem esse evangelho, que se arrependam em Cristo Jesus, e que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro lugar, não há outra salvação, não há outro caminho que vai te levar para a glória de Deus. Ninguém vai ver Deus se não for através de Jesus Cristo. Ele é o caminho. E se ele é o caminho, ele deixou o Novo Testamento, ele deixou o seu sangue por todos nós, e ele deixou a sua autoridade para nós pregarmos, para nós anunciarmos, curarmos, expulsar demônio. As autoridades de Cristo estão sobre os seus fiéis na terra. Glória ao nome do Senhor Jesus. E aí a pergunta: você está sendo fiel a Deus, fiel ao Senhor? Então, irmão, irmã, não durma nesses dias, últimos dias, que o tempo está chegando, o Senhor Jesus está voltando e vai pegar, mas vai pegar muita gente dormente, mas muito, mas vão se arrepender demais e não vai ter mais tempo, não. É que nem uma arca, quando fecha, pronto, acabou. Ninguém entra e ninguém sai. E quando Cristo vier, vai ressuscitar os mortos primeiro e depois vai levar aqueles que vão arrebatar os que estão vivos. Mas, irmãos, vivos acordados, não vivos dormentes. E tem muito crente que está dormindo na presença de Deus, está acordado para os pecados deste mundo, para as coisas deste mundo. É muita festa, é muita coisa, é tantas saídas por aí, é tanta badaladas da vida que muito crente está indo, está dormente, está como morto na presença de Deus. Por que morto? Porque quem é vivo fica na presença de Deus, fica na presença de Jesus. Mas eu sou batizado, e as tuas obras estão mostrando tudo isso? Você está mesmo presente com o Senhor? Porque o fato de tomar a Santa Ceia sem a comunhão com Ele, isso aí Judas também fazia. Ele fez também, né? Ele estava na Páscoa lá. Então, amado irmão, amada irmã, em nome de Jesus Cristo, que hoje haja em nós temor e tremor, sim. Temos que temer a presença do Senhor. Temer não é medo, é reverência.
é respeito com o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Então, zele do teu corpo, glorifica o teu corpo em Cristo Jesus, glorifica a tua alma em Cristo Jesus e dê glória a Deus no Espírito que você tem, que é de Deus. Então, nós temos que ser assim, irmão. Nós temos que andar na santidade. Crente que não anda na santidade é como se estiver pisando no próprio filho, está desmanchando aquilo que ele fez na tua vida. Ele te chamou, te resgatou, te perdoou os pecados e você quer pecar, quer errar, quer continuar sendo pecador. É isso que você quer na tua vida? É isso que você quer? Qual é o teu futuro? O que você acha? Se aqui no Velho Testamento, por 2 ou 3 testemunhas já era morto, agora quanto mais aquele que pisar no sangue de Jesus Cristo? O que vocês acham? Vamos acordar, né, amados? Vamos acordar. Glória ao nome do Senhor Jesus. E não podemos fazer graça, e não vamos profanar o sangue do nosso Senhor. Ele é santo. Santificai, porque eu sou santo, irmãos. Nós sabemos que nós somos pecadores, sabemos que temos fraqueza, sabemos, mas continuar andando no pecado, isso nós temos consciência, viu? Cada um tem consciência, sim, o que é pecado, cada um tem consciência o que é errado, não é verdade? Olha só, vamos dar um exemplo material. Uma pessoa pega, ela tem caráter, ela vai no supermercado, acha uma coisa ali boa e ela furta aquilo lá. Ela esconde dentro de, sei lá, na roupa, na bolsa, ou então num paletó, num bolso, né? E furta, ela rouba aquilo. Ela sabe que está errado, não sabe? Sabe, mas ela rouba. Mas ela tem ciência que aquilo está errado. Em vez de não fazer, faz. Isso chama-se iniquidade. Está fazendo direto, não está nem aí com o problema. Irmão, aqueles que querem pecar e não está nem aí com a consequência, chama-se iniquidade. No dia do Senhor, não esqueça não que os livrinhos estão tudo lá, escrito da vida de cada um de nós, meu, seu, ninguém escapa. Irmãos, se hoje Jesus pegasse... Isso aqui é uma capacidade humana, tá? Nós não temos nem capacidade divina lá no céu. Mas se pegasse um CD, um DVD da vida de cada um de nós aqui e colocar lá para você assistir, eu acho que vocês sairiam da presença de Deus o mais rápido possível, de tanta vergonha que nós íamos ter. Eu também, que é muito, irmão. Deus não esqueceu. Você já esqueceu, eu já esqueci, mas Deus não esqueceu. Agora, quando nós aceitamos Jesus, Deus vai e apaga todos esses pecados e você começa uma vida nova com Cristo Jesus. Então, irmão, não perca essa oportunidade. Judas perdeu a oportunidade dele, mas os demais não perderam. Judas escolheu ir após o diabo. Os 11 preferiu estar com Jesus. As tuas obras mostram que você está com Jesus? Ou as suas obras mostram que você está com o adversário? Qual lugar você está? Ah, mas eu sou batizado e Judas também foi, minha filha. Meu filho, Judas também foi. Ah, mas eu fiz muito milagre. Judas também recebeu autoridade para expulsar demônio e também sofreu tudo isso. Judas também passou por isso. Judas também se alegrou. Judas comeu aquela multiplicação dos pães. Tudo que o Senhor fez, até a água transformada em vinho, Judas também participou. Judas viu tudo, mas o coração dele estava neste mundo. Eu vou fazer uma pergunta para cada um. Aonde está o teu coração? Neste mundo ou em Cristo? Somos cidadãos dos céus ou somos cidadãos da terra? Aonde você está? Qual é a tua escolha? Está seguindo quem? Judas seguia Jesus, mas fazia as obras do inimigo. Subtraía na bolsa, estava entregando Jesus, fez um plano que rendeu 30 moedas de prata, que deu para... Lógico que ele não ficou, porque o remorso foi tão grande, mas aquele dinheiro lá comprou um campo grande
e fizeram um cemitério com aquilo lá. Então, não eram umas moedinhas pouca não, viu, irmãos? Envolvia compras de propriedade. Já pensou? Então, tá aqui. Tá bem, meus amados? Vamos terminando. Então, vemos aqui, nesse livro tão glorioso, tão santo, maravilhoso. Então, o sangue do Senhor Jesus, amados, ele estabeleceu um novo pacto. Por muito é derramado. Por muito, é como está aqui na Escritura. Isso recorda as palavras do Senhor Jesus, que está ali no capítulo 10, versículo 45, no próprio livro de Marcos. Né, amados? Vamos ver que isso aqui vai recordar, glória a Deus, nas alturas. Louvado seja Deus aqui. Vamos aqui versículo 45. Olha o que diz aqui no versículo 45, capítulo 10. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a vida em resgate a muitos. Pronto, ele deu a vida dele para resgatar muitos. Você está feliz por ser resgatado por Jesus Cristo? Estão, irmão? Eu confesso que estou demais. Eu não tenho nem palavra para falar com o Senhor. A minha palavra é pobre demais para dar glória. Glória é tudo que a gente consegue. Se a gente tivesse mais alguma expressão mais sublime, nesse corpo nós já não conseguimos mais. Parece que deu o nosso limite da nossa incapacidade. Imagina um dia que nós estivermos com o Senhor Jesus. Imagina quando nós tivermos o corpo glorificado, que aí nossas mentes vão transcender. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. Meu Pai eterno, não dá. Bom, vamos ver aqui também, irmãos, para você ver sobre as palavras. Vamos ver lá no livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 11, sobre o Messias que tinha que morrer em favor de outras pessoas. Vamos lá, livro de Isaías, irmãos, só para vocês entenderem, Isaías foi um profeta que mais falou sobre o Messias. Ele é um profeta messiânico, quer dizer, é um profeta que falou muito do Messias. E hoje, vocês sabem que é o nosso Senhor Jesus. Vamos lá. Versículo 53. Olha o que diz aqui. Ó. Como eu falei para vocês, irmão, não vou ler tudo, mas se vocês pudessem ler o 53 inteiro, vocês iam ver, irmão, coisas maravilhosas que está escrito aqui, tá bom? Vamos ver aqui para vocês entenderem melhor aqui, ó. Versículo 11, né? Ó, são 11 e 12. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Quem? Ó, aqui é uma profecia, tá? Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. É Jesus Cristo. É o trabalho dele. Morreu. Ele instituiu ali os discípulos, ensinou os discípulos, ele formou a igreja, ele é o fundamento de tudo, ele é a pedra, Jesus é a rocha, louvado seja Deus, a pedra edificada, a pedra angular. Vamos lá. Então, ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muito. Quem? Jesus justificará a muito, porque as iniquidades deles levará sobre si. Quer dizer, Jesus, para justificar nós, precisou tirar todos os nossos pecados e transportar para ele mesmo. Por isso que lá no monte de Getsemane, o Senhor Jesus estava orando, falou: Pai, se possível for, afasta esse cálice de mim, mas todavia não seja feita a tua vontade e não a minha. E aí, irmãos, ele sabia que tinha que tomar esse cálice, ele precisava tirar todos os nossos pecados e ele se fazer maldito na cruz. O que é o maldito? É aquele que é cheio de pecado. Irmãos, santo Deus, se vocês entenderem a espiritualidade dessas coisas, irmãos, Jesus nunca teve um pecado. Naquele dia, Jesus se ofereceu como um cordeiro. Ele tomou todos os pecados da humanidade. Foi o homem que mais teve pecado, porque ele atraiu todos os pecados. Foi tirando de todo. Cada um tem um pecado
E imagina de toda a humanidade na face da terra, até você que nasceu, já está lá, o perdão através de Cristo, porque Deus já sabia que você ia pecar, Deus já sabia que nós íamos pecar, e o Senhor Jesus já foi perdoando nossos pecados. Por isso que todo aquele que crê em Cristo é perdoado dos seus pecados, que se arrependa, não é? Então, você imagina a maldição do mundo sobre as costas de Jesus? Por isso que ele diz, Pai meu, né? Ele falou assim, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus não habita em pecado. Naquele momento, Deus se ausentou do seu filho, de tanto pecado que foi atraído para ele. Tanto. Aí, cumprindo essa profecia que está aqui, que eu vou repetir de novo. Versículo 11. Ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo, Jesus, né? Ele é Deus, e depois ele fala que ele vai ficar satisfeito com esse trabalho. Então, só Jesus poderia fazer esse trabalho, tá bom? Para Deus ficar satisfeito e com o conhecimento, o meu servo, Jesus, o Messias, o justo, justificará a muitos, incluindo vocês, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pronto, Jesus tirou tudo. Versículo 12. Por isso lhe darei a parte de muitos com os poderosos. Quem é os poderosos? Com os anjos. Jesus foi dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus chama Rei dos Reis, o Rei da Glória, o Filho de Deus. Então, vou ler de novo o versículo 12. Por isso lhe darei a parte de muito, com os poderosos, com os anjos, repartirá ele o despojo. Quer dizer, salvou nós. O que é o despojo? É quando você pega as coisas, tira de outras pessoas. As guerras antigamente, irmãos, que nem Jericó, que nem outras guerras, por exemplo, muitas guerras, né? O rei, quando vencia, ele pegava tudo, pegava ouro, pegava prata, tudo que tinha outra nação, era tudo dele, gado, essas coisas todas, tudo era dele. Isso aí é o despojo, entendeu? Quem é o vencedor pega tudo do perdedor. E aqui, Jesus fez a mesma coisa. Por isso lhe darei a parte de muitos, com os poderosos, com os anjos, repartirá o despojo. Quer dizer, aonde que Jesus vai levar os despojos? Quem são os despojos? Somos nós. Nós, porque foi tirado. O Senhor Jesus veio, ele amarrou Satanás, como diz aquela parábola, o valente. Quando o ladrão veio, ele veio, amarrou o valente para depois sequestrar os bens. O inimigo tinha arrancado isso através do pecado, Jesus veio, amarrou ele, e o que fez? Ele salvando a tua alma, a minha alma, a alma de muitas pessoas. Ele sequestrou os bens que pertencem ao Senhor, e o Senhor, então, ele fez esta forma, e o que ele vai fazer? Ele vai levar nós aonde? Para a glória dele. Então, ele vai repartir com quem? Com os anjos. O que é repartir? Nós vamos estar junto com os anjos e seremos todos ali com Deus, com Cristo, na glória dele. Por isso que está escrito que com os poderosos repartirá ele o despojo. Quer dizer, estaremos todos juntos. Por quê? Porquanto derramou a sua alma na morte, derramou a sua vida, esgotou todo o sangue dele naquela terra, a seu espírito foi entregue a Deus, a sua alma foi derramado ali, naquela crucificação, e foi contado com os transgressores. Lembra dos transgressores? Um à direita e uma à esquerda? Lembra daqueles malfeitores ali? Um foi salvo, o outro condenado? Pois é, olha aqui, ó, ele foi contado com os transgressores. Mas ele, quem? Cristo, o Messias, nosso Senhor Jesus, levou sobre si o pecado de muitos. Então, ele se fez o homem mais pecador deste mundo, porque ele levou todos os nossos pecados. Faz a soma do pecado do mundo inteiro nas costas do Senhor Jesus, na vida de Jesus ali, ó. E intercedeu pelos transgressores. Ele intercedeu. Quer dizer, ele foi com o Pai, pagou com seu próprio sangue a vida de todos pecadores. Meu Deus do céu. Meus irmãos, será que tem pessoas que têm coragem que não amam Jesus? Será? Meu Deus do céu, com tanta esclarecimento na nossa vida, meu amado irmão, minha amada irmã, se você está fazendo coisa errada, por favor, diante de um esclarecimento desse,
vai para Jesus Cristo, ama Cristo, irmão, entrega a tua vida 100% para Jesus, entrega a tua alma, o teu espírito e o teu corpo, é dele. Ele disse que vai levar o despojo. O que é? Ele vai levar as nossas vidas deste mundo para o reino dele. Irmãos, e para nós irmos para lá, você vai ter que abster muita coisa deste mundo. Você tem que se acabar sendo inimigo deste mundo. Porque está escrito, quem é amigo deste mundo torna-se inimigo de Deus. E quem quer as coisas deste mundo, nós vamos viver neste mundo, irmão. Temos que trabalhar, temos que galgar muita coisa nesse mundo, mas cuidado com as suas amizades, cuidado dos ambientes que vocês estão andando, cuidado, tá? Porque, ó, tem gente que gosta de ir em carnaval, tem gente que gosta de participar das idolatrias, gosta de ir tudo, né? E gosta de estar também dentro da casa de Deus e, para piorar, ainda toma Santa Ceia. E glória a Deus, aleluia. Próximo ano, carnaval de novo e vai que vai. Cuidado. Cuidado de pisar no sangue do Cordeiro. Vamos meditar melhor. Vamos estar mais firme aí. Irmão, ó, isso aqui parece ser duro, né? Mas espada é assim. O Senhor Jesus regeu a nação com a espada. E isso aqui é a espada de Deus, é a palavra de Deus. Tá bem? Bom, vamos aqui para nós terminarmos aqui a nossa reunião, meus amados. Olha o que diz aqui. Vamos voltar. Que foi muito claro sobre aqui a parte da Santa Ceia, né? Louvado seja Deus. E aqui, então, ele foi muito claro, dizendo aqui, irmãos, nesse versículo, que Jesus realmente morreu. No versículo 25, ele falou, em verdade eu vos digo que não bebereis mais do fruto dessa vide até aquele dia que eu beber novo no reino de Deus. Então, irmão, nós estamos vendo aqui que o Senhor Jesus, ele está focando, né, uma atenção no futuro, irmão. Glória ao nome do Senhor Jesus. E vemos aqui que Jesus, ele deixou bem claro aqui sobre o significado da sua morte. E lembra que nós vamos um dia sentar na mesa de Isaac, estaremos juntos, na mesa de Isaac, não. Vamos sentar à mesa do Senhor com Abraão, Isaac, Jacó e todos os santos. Estaremos numa mesa com o Senhor. O que vai ter na mesa com o Senhor? Nós vamos cear com o Senhor. Irmãos, você está se preparando para esse dia? Já parou para pensar? Algum momento da tua vida, você parou para pensar que um dia nós vamos estar nesse local? Parou aí para pensar? Oh, meu Deus, que Deus bom, né? Bom, irmãos, aí nós vemos aqui no versículo 26, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, vejamos aqui que eles louvaram a Deus com os hinos. Vamos ali no livro dos Salmos, irmãos, quando eles tiveram a refeição ali. Então, eles cantaram o hino no Salmos 115, versículo 118. Vamos ver aqui no livro de Salmos 115, versículo 118. Olha o que diz aqui, irmão. Toda glória pertence a Deus. Está vendo, amados, como é importante nós louvarmos a Deus com os hinos em nossos corações? Importante, né? Aqui, ó. 115. Ó. Salmo 115 diz assim, olha. Não a nós, Senhor. Deixa eu só achar aqui, irmãos, para... Louvado seja Deus. Olha, irmãos, é bastante verso aqui, tá? Se você ver aqui, são 18 versos. Mas se vocês lerem aqui, irmãos, vai lendo, que eles estão falando sobre ídolo, tudo. Fala sobre os céus dos céus, Senhor, mas a terra
deu aos filhos. Isso aqui é um hino também, tá, irmão? Aqui ele está louvando a Deus. Você pode ver que a glória do Senhor, a vaidade dos ídolos, isso aqui é um hino cantado. Se eu ler aqui, irmãos, é bastante aqui, tá? Mas leiam vocês o Salmo 115, todinho aqui é um louvor. Se vocês, olha o que dizer aqui no versículo 18. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Pronto. Vamos ver também no versículo 118, também é grande, o salmista louva a Deus pela sua misericórdia. É um hino cantado, né? Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, a casa de Araão, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, os que temem ao Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu, me tirou de um lugar largo. E aí vai indo, irmãos. E vocês vão, aqui tem bastante, vocês vão até o versículo 29, eu vou ler só o 29, ó, o 28 e 29. Tu és meu Deus, eu te louvarei, tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Irmãos, vamos louvar a Deus. Está vendo? Que parte mais linda. Vamos agora dar aqui. Então, irmãos, nós vemos aqui, voltando no capítulo 14. Glória a Jesus. Eles cantaram o hino no versículo 26. Agora, o 27, irmãos, agora vai falar sobre o escândalo. Olha o que aconteceu aqui. Disse-lhe Jesus: todos vós, esta noite, vão escandalizareis em mim. Vocês vão se escandalizar em mim. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Versículo 28. Mas depois que eu estiver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Olha só, olha o que Jesus disse. Depois que eu ressuscitar, depois de morto, eu ressuscitar, eu vos guiarei. Quer dizer, irei adiante de vocês até Galiléia. Lembra do encontro do Senhor Jesus com os discípulos na Galiléia? Você vai ver isso aí no livro de Mateus, capítulo 28. Vai lá, dá uma observada, que lá foi o lugar que Jesus tinha marcado com ele após a sua morte, na ressurreição dele. Então, ele foi muito claro em dizer isso aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele disse a esses discípulos que vos escandalizarei. Quer dizer, escandalizar, né, irmãos? O que isso significa? É tropeçar. Escandalizar é um tropeço. A pessoa se escandalizou, tropeçou com aquilo ali, provocou escândalo. Tá bem? Porque ele diz que está escrito, né? Que está essa fundação aqui, que ele estava, esse fundamento que o Senhor Jesus falou, que isso estava escrito. Então, vamos dar uma olhada no livro de Zacarias, Zacarias capítulo 13, versículo 7. Vamos lá no livro de Zacarias, no capítulo 13, versículo 7. Diz assim, ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Olha, e se você ler o restante ali, tá dizendo, né, sobre o Senhor rebanhar eles também. Então, aqui também cumpriu o que Jesus estava dizendo para eles, que após a ressurreição, ele iria adiante e da Galiléia ali com eles. Muito maravilhoso. Versículo 29, Pedro disse assim: ainda que todos se escandalizam, nunca, porém, eu. Agora Pedro se adianta, né, irmãos? Jesus disse que todos ali iam ficar escandalizados, iam se dispersar, tipo, abandonar tudo, porque Jesus não estaria mais próximo a eles, Jesus estaria sendo condenado à morte, e Pedro se adiantou que isso não, com ele não iria acontecer. Jesus dá uma resposta para ele aqui, muito bem claro, né, irmãos? Que diz assim,
Isso aqui é um impulso dele, né? Pedro sempre teve um impulso, né? Sempre foi assim, bem afoito. Então, Pedro, ele falou dessa forma, Jesus respondeu: em verdade eu vos digo que hoje mesmo, nesta noite, tá, Pedro? Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar, Pedro. Irmãos, isso foi muito duro para Pedro, né? Aí Pedro responde, mas ele disse com mais veemência, quer dizer, Pedro ficou afirmando, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Então, veja, os outros também estavam confirmando com menos veemência, mas Pedro já era mais empático, bem veemente na situação. Então, nós vemos aqui, por essa passagem aqui que o Senhor está falando ali para ele, então viu assim que o impulso de Pedro declarou ser inabalável. Não, eu não vou entregar. Como se tivesse inabalável. Estava forte ali, né, irmão? Mas Jesus predisse que, infalivelmente, ele ia fazer isso. Quer dizer, não tinha jeito. Ele ia se curvar, ele vai curvar diante do medo, diante de uma oposição, porque quando viu que o nosso mestre foi preso e estava ali sendo para condenação, você viu que ele estava frio, ele foi se esquentar numa fogueira ali, os outros falaram, mas você parece que é um dele. Eu não conheço ele. Então Pedro já teve, ele aqui estava mostrando, Pedro se mostrou que de jeito nenhum, eu morro por ti, Senhor. E ele estava inabalável, de maneira nenhuma, que não vai. Aí o Senhor deu essa declaração para ele, mostrando como o ser humano ele é infalível. E eu quero dizer para todos vocês, irmãos, não confiem em vocês mesmos. Confia no Senhor Jesus. Quando você tiver que fazer alguma coisa, fale com o seu Senhor, fala com o nosso Salvador. Se ele dizer não, é não. Confia nele. Porque ele sabe que nós erramos lá na frente. Ele não falou para Pedro que Pedro ia errar? Ele não falou para Pedro. Pedro já ia se escandalizar. Piorou a situação, porque ainda negou Cristo 3 vezes. Sobre escandalizar já era um fato. Agora, 3 vezes piorou a situação. Então, veja, irmãos, e muitos de nós somos teimosos. Nós somos egoístas, teimosos, queremos as coisas do nosso jeito. Se Deus falar sim, glória a Deus. Se Deus falar não, não quer saber, quer dar um jeito de procurar um jeito, até que Deus fala assim. E aí, Deus não é pessoa para falar duas coisas, mudar de opinião. É sim, sim, não, não. Jesus já deixou claro isso. E nos ensina a ser desse jeito também. E aí, só que nós somos teimosos. Vou buscar uma outra coisa, vou buscar a palavra. Irmãos, por esta palavra aqui, por isso que nós estamos lendo hoje aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Você é igual Pedro, na mente de Pedro, inabalável, que daria sua vida por Jesus? Ou você preferia ouvir a voz de Jesus e dizer, Pedro, em verdade vos digo que você vai me negar 3 vezes antes que o galo canta 2 vezes. Qual dos dois você gostaria de ser? O Pedro inabalável, que diz que morre por Jesus Cristo, de boca para fora? E na hora do medo, ele perde toda essa fé e tem medo da oposição? Ou você prefere ouvir Jesus mostrando a nossa infalibilidade, que nós somos bem frágeis? E aí, como é que nós vamos reagir? Senhor Jesus, tu me conheces por dentro e por fora. Eu não sou essa pessoa que eu penso ser. Eu acho que eu sou mais fraco do que eu imagino. Mas o Senhor deixou uma palavra tua no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, para nós nos fortalecermos na força do Senhor. Irmã, Deus te abençoe, irmã Andréia. Para nós nos fortalecer na força do Senhor. Em ti eu sou forte. Sem o Senhor, eu sou um dos mais fracos deste mundo. Senhor, eu confio em ti e quero ser salvo por ti. Pronto, irmãos. Olha que coisa mais linda. Então, queridos, por favor, não confiem em vocês mesmos. Hoje, nós fazemos isso, fazemos aquilo,
alguma coisa que se levantar em oposição contra nós, é o primeiro a fugir, é o primeiro a se esconder lá nas cavernas. Não tem muitos crentes que falam assim, eu estou na caverna. Alguns falam assim até, eu estou na caverna do Adulão, pegando um exemplo de Isaías, do rei Davi, né? Estou lá na caverna, escondido, viu? Se levantou uma oposição contra você, e às vezes a gente foge, não quer mais orar, não quer mais buscar o Senhor. Viu como nós somos frágeis humanos? Percebeu? Pois é. Então, irmão, diante de um esclarecimento dessa, uma palavra que nos dá uma luz para todos nós, eu creio que o que nós temos de irmãos aqui ouvindo e outros que vão ouvir, com certeza vai falar, Senhor, eu sou fraco, mas eu vou me esconder em Ti. Eu quero me esconder no Senhor. Vai à minha frente, me dê força. Aí, irmãos, aí você vence tudo. Então, queridos, esta é a palavra que o Senhor nos dá na leitura desta manhã sobre Santa Ceia, sobre a Páscoa e sobre a traição e sobre também o que Pedro achava que era inabalável e Jesus provou que ele é infalível, né? Ele é infalível não, perdão. Ele é frágil, infalível não, perdão. Ele é muito frágil, muito fraquinho, mas com Jesus é forte. Nunca esqueça, não aparta de ti as palavras escritas neste livro. Aprenda a usá-los e peça sabedoria, porque o Espírito Santo está aqui conosco na terra e ele nos ajudará e nos guiará e seremos mais conhecedores. Assim, o inimigo não vai enganar ninguém, nenhum de vocês, porque nós temos a palavra de Deus. Ela é a lâmpada dos nossos pés, é a luz que ilumina o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105. Esta é a mensagem de hoje. Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus, Deus. né? Glória ao Senhor. Louvado seja Deus.